Vocês acharam, primeiro, Crônicas, capítulo 17. Acharam, irmãos? Que bênção, vocês são muito sábios. Sabem manejar bem a Bíblia. Glória a Deus. Olha, esses textos que temos aqui, Gabriel, agora eu vou pregar, depois é que a gente vai ter o ofertório, tá bom? Obrigado. Esse texto que nós temos, se você for ler o livro de 1 Crônicas, está falando da vida de Davi, do reinado de Davi. Mas chegou um momento na vida de Davi em que ele sentiu muito desejo de trazer a arca da aliança para Jerusalém. E ele fez isso. No primeiro momento, ele cometeu um equívoco, não sabia como trazer, e ele pediu que alguns trouxessem num carro de boi. Mas isso não era o querer de Deus. Nós aprendemos em 1 Crônicas, capítulo 15, no verso 3, que os levitas eram responsáveis por levar a arca nos ombros, carregando com varas que traspassavam a arca, e eles levavam, 4 levitas levavam a arca. Depois que a arca passou 3 meses na casa de Obed-Edom, Davi aprendeu isso. E aí ele fez o certo, e ele trouxe com muita alegria para Jerusalém a arca da aliança. E quando a arca chegou, ele colocou a arca na tenda, no tabernáculo, conforme Moisés orientara lá no deserto. Mas um dia, ele sentiu fortemente no coração que ele deveria construir para o Senhor um templo, uma casa para abrigar a arca. Dizia Davi consigo mesmo: eu habito num palácio. Todos estão habitando nas suas casas, ninguém mais mora em tenda. O período de Sucote, o período do deserto passou. Ninguém mais mora em tenda, somente durante 7 dias na festa de tabernáculos. Agora as pessoas moravam em casas, moravam na sua habitação. Então Davi disse assim: eu quero construir uma casa para abrigar a arca da aliança. E aí nós lemos, eu quero que você olhe comigo esse texto, que é muito importante. Eu recebi esse texto do meu pai. Dizia assim: então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Meu irmão, você já pensou alguém, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegar para você e dizer assim: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo? Você recebe essa palavra hoje? Amém? Quantos recebem essa palavra? Então, diga para a pessoa que está ao seu lado. Eu disse domingo passado que eu não ia fazer mais isso, naquele domingo. Mas hoje é quarta-feira, mudou, né? Então, diga para a pessoa que está ao seu lado: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Pode aplaudir o Senhor? Amados, nós às vezes achamos que determinadas coisas que acontecem no culto não têm significado ou valor. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Estava pregamos, fizemos o apelo, cantamos o último hino, eu dei a bênção apostólica e já estava me retirando para cumprimentar a congregação, quando de repente eu voltei e disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, e Ele há de conceder o desejo do teu coração. Irmãos, eu liberei essa palavra e fui embora. Tempos depois, na profissão de fé, quando eu entrevistava um candidato para a profissão de fé, o rapaz disse assim: pastor, eu estava sentado lá em cima na galeria, e o culto transcorria, e eu dizia para mim mesmo: Senhor, fala comigo. Minha alma está tão abatida, Senhor. Estou sofrendo tanto, estou me sentindo tão incomodado com as coisas da vida que eu estou fazendo. Você sabe como é que é, né? Tem momentos da nossa vida que a gente não está bem consigo mesmo. Algumas coisas não correram bem, não deu certo, a gente não está bem. E aquele rapaz estava lá em cima. E o culto transcorreu, louvor, adoração, mensagem, apelo, tudo transcorreu.
E ele dizia assim: puxa, Senhor, eu vou sair daqui sem uma palavra, a minha alma está abatida. Nesse exato momento, volto eu e digo: por que estás abatida? E ele caiu. Ele disse: Deus está me ouvindo. Deus está neste lugar. Irmão, você não está aqui cumprindo uma agenda de quarta-feira. Quando a igreja vem, antes que nós cheguemos, o Espírito Santo de Deus já determinou para a sua vida bênção, salvação e restauração. Davi estava ali com o coração tão desejoso. E ele disse, Natã diz a Davi: tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Sabe, amados, essa palavra pareceu bem. Você concorda comigo? Que palavra bendita. Só olha o que aconteceu. O verso 3 fala uma coisa impressionante. Mas sucedeu naquela mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vai a Davi e dize, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás a casa para eu habitar. Vejam, irmãos, Natã era o profeta que acompanhava Davi. Eu quero dizer para você que todo rei tinha o seu profeta. Todo rei tinha um vidente, um homem de Deus que acompanhava o rei. Nas batalhas, nos conselhos, porque ele ouvia o que Deus dizia. Quando você lê o texto bíblico, você vai ver assim, Davi foi lutar contra os amonitas, Davi foi lutar contra os filisteus, e ele consultava a Deus se deveria subir ou não. E então ele consultava por meio do profeta, aquele que falava, aquele que era a boca de Deus. E Natã era este homem. Natã era o homem que tinha coragem de falar ao rei o seu erro. Vocês se lembram quando Davi pecou com Batseba, e ela ficou grávida, e Davi mandou matar Urias, e então Natã chegou e botou o dedo na cara de Davi e disse: tu és este homem, tu és um homicida, tu és um adúltero, você pecou contra o Senhor. Natã era este homem, e Davi não mandou matar Natã, porque Davi reconheceu que tinha errado. Irmãos, quando nós lemos um texto desse, nós aprendemos 3 coisas a respeito do coração. 3 coisas a respeito do nosso coração. Você deve decorar um versículo de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Quantos sabem de cor? Provérbios 4, 23, quem sabe? Quem soubesse ia ganhar um carro 0 quilômetro como ninguém sabia, e então o carro fica acumulado. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, as saídas para a vida. Nosso coração, irmãos, é a chave. Quando o coração está doente, a nossa vida fica doente, a nossa vida fica enfraquecida. A gente não consegue caminhar, a gente não consegue andar, a gente não consegue sonhar, porque o nosso coração está entristecido. Muitas vezes o coração se confunde com alma. Como há pouco eu estava falando, porque estás abatido a minha alma. É isso, há uma confusão do coração com a alma, porque o coração é a fonte. As pessoas percebem quando o outro está com o coração entristecido. Mas 3 coisas eu quero que nós aprendamos aqui com esse texto. Primeiro, devemos ter um coração devoto. Diga comigo, para você fixar. Coração devoto. Coração devoto é aquele coração que ama o Senhor, que tem paixão pelo Senhor, está apaixonado por Deus. Veja o verso 16 do capítulo 17. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi chega diante de Deus reconhecendo, e se você continuar a ler o texto, Deus vai dizer para Davi: eu te tirei de trás dos bois, de trás das ovelhas. Davi agora era um rei consolidado. Ele reinou 7 anos em Hebrom, depois mais 33 anos sobre todo Israel. Davi era um rei consolidado. As guerras tinham diminuído. Davi era um homem feliz. Ele tinha mulheres, ele tinha filhos, ele tinha um reino. E ele chega para Deus e diz: Senhor, quem és?
Quem sou eu? Quem é minha casa? Quem é minha família? Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Eu quero, Senhor, fazer algo que alegre o Teu coração. Veja no capítulo 16, verso 24. Nós cantamos este salmo que Davi escreve no capítulo 16. Cantamos diversas maneiras, cantamos este salmo, e ele diz assim: publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Lembra como é que é? Senhor, Deus do poderoso, grandes são os seus caminhos. Nós cantamos esse salmo. E o que Davi está dizendo aqui? Publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de louvor, também é mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Davi tinha um coração apaixonado pelo Senhor. Meus amados, o que nós aprendemos sobre o coração? Que o nosso coração não pode ser apaixonado pelo futebol. Nosso coração não pode ser apaixonado por outra coisa, senão que seja o Senhor. Muitas pessoas, amados, não vêm no culto de quarta-feira, porque ficam vendo novela. Ficam fazendo qualquer outra coisa, mas esquecem de buscar o Senhor. O nosso coração tem que estar apaixonado por Deus. Paixão pelo Senhor. Paixão pelo Senhor. O meu velho pai costumava contar uma ilustração que até hoje eu me lembro, desde pequenininho eu via. Ele dizia que na roça foi marcado o casamento. E a noiva se preparou e foi para a igreja. E o noivo saiu da sua casa e foi para o casamento. Mas na roça você sabe como é. Quando chove, a terra fica barro. E aquele jovem saiu de sua casa com seu terno de linho branco para o seu casamento. E quando ele foi andando, foi se sujando, foi demorando. E a hora do casamento estava passando. E lá pelas tantas, o jovem chegou. E a noiva olhou para ele, toda feliz, e disse: por que você chegou tão tarde? Ele disse: eu vim. E quando ela olhou para ele, ele estava todo enlameado, todo sujo. Mas eu vim. Irmãos, um coração apaixonado é aquele coração que faz tudo pelo seu objetivo. Faz tudo para chegar. Ele não para antes do tempo. Davi estava dizendo para Deus: Deus, eu quero, Deus, eu gostaria, o meu desejo é. Irmãos, nós precisamos estar apaixonados por Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: você tem que ter um coração apaixonado por Deus. Muitos têm um coração apaixonado pelo marido, pela mulher, pelo filho, pela filha, pelo namorado. Mas em primeiro lugar deve estar Deus, acima de qualquer coisa. Amém, queridos? Outra coisa que o nosso coração tem que ter, irmãos: coração humilde. Diga comigo: humilde. O primeiro é um coração devoto, apaixonado. O segundo, um coração humilde. Tanto Natã quanto Davi tinham um coração apaixonado. Irmãos, o verso que eu li, do capítulo 17, verso 2, Natã falou alguma coisa para Davi muito especial. Natã disse para Davi: faz tudo que está no seu coração. Davi se alegrou com aquilo. Mas quando Natã chegou em casa, ele foi visitado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus repreendeu a Natã e disse: Natã, você falou isso da carne, falou isso de você mesmo, porque você gosta do rei, porque você é amigo do rei, porque você sabe que o rei tem um coração apaixonado por mim. Mas Natã não é Davi quem vai construir esse templo para mim, e sim o filho dele, nascido na casa dele. Vai e diga isso a Davi. Meu irmão, eu fico pensando na cabeça de Natã. Chegar diante de um rei, já chegar diante do pastor e dizer: pastor, isso não está muito certo não, já não é muito fácil. Quantas vezes alguns irmãos chegam para mim assim: pastor, eu queria ter uma prosa com o senhor. Aí quando eu faço uma cara, eu não sei como é. O pessoal diz que eu faço cara feia, eu não sei. Minha cara é tão bonita, mas o pessoal diz que eu faço uma cara feia. Eu fecho a cara, mudo o semblante, fico sério olhando para a pessoa.
Alguém aqui já foi falar alguma coisa para mim assim, que aí o pastor mudou? Tá vendo? Não faço isso não, ninguém foi. Obrigado, Wagner, você é do time. Quero ver o dia que Deus falar para você, vai lá e diz para o pastor isso aí. Quero ver se tu vai ter coragem. Aí Natan teve um coração humilde. Sabe, irmãos, o coração humilde é aquele que compreende o que Deus tem. E você muda. Não sei se foi no dia seguinte que Natan foi. Talvez ele teve que passar uma semana, 2 semanas, pegar um fôlego, né? Deixar o rei ficar mais feliz um pouquinho, brincando com os netos. Talvez alguma coisa assim. Mas Natan foi lá e disse, olha, rei, lembra que eu disse para o senhor, faz tudo que está no seu coração? Naquele dia Deus apareceu para mim em sonho e falou para mim o seguinte. E aí Natan diz para ele, não será o senhor, porque a sua mão é uma mão de sangue. O Senhor foi um rei muito cheio de guerras. Deus não quer isso. Mas o seu descendente vai reinar em paz. Ele construirá. Irmãos, o que aconteceu com o rei naquele momento? Eu acho que isso que é importante. O rei naquele momento também teve um coração humilde. Porque o rei poderia ter virado para Natan e dizer assim, oh, cara, que profeta é você? Que diz uma coisa de manhã e à tarde muda. Quem é você? Você não está mais aqui. Sai do palácio, fulano de tal. Mata esse cara. E era assim, com o rei não tinha brincadeira. Com o rei não tinha brincadeira. Errou, está lascado. Acho que seria bom voltar esse tempo também, né? Errou, passa o ferro. Aliás, não é bom voltar não, porque estão discutindo a maioridade penal aí, esse negócio está muito esquisito. Aí o rei também teve um coração humilde. E aí no verso 16, Deus entra na presença de Deus e diz, Senhor, eu não sou digno se tu fales comigo. E o Senhor mandou o profeta falar comigo. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor fala comigo. Irmão, o seu coração é um coração apaixonado, mas não pode ser só apaixonado, tem que ser um coração humilde. Você tem que deixar Deus falar com você. E quando Deus falar com você, mude. Mude. Entenda, sabe por quê? Porque Deus tem o melhor. Quando Salomão construiu o templo, depois você leia lá em 2 Crônicas, capítulo 5, a glória de Deus encheu aquele lugar de uma tal maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Tal era a presença densa do Espírito Santo. Quando nós estamos na presença de Deus, com um coração humilde, o Senhor vem nos visitar. O Senhor vem falar conosco. Irmão, comece a prestar atenção em você. Se Deus não está falando com você, se Deus não está lhe visitando, talvez o seu coração não esteja sendo um coração humilde. Talvez seja um coração que esteja abrigando outras coisas que não deveria estar nele, guardado nele. Davi nos ensina isso. O coração de Davi era assim. E por último, eu quero deixar com os irmãos que o coração de Davi era um coração ensinável. Diga para o irmão que está ao seu lado, coração. O primeiro é um coração. Segundo, o terceiro. Irmãos, não há coisa melhor na vida do que nós mesmos, depois de alguns anos, queremos aprender alguma coisa. Sermos ensináveis. E não importa a idade de quem esteja nos ensinando. Se a pessoa é mais nova, se a pessoa é muito mais velha. Quem não quer ser ensinável já morreu, só não sabe porque ainda não se deitou. Nós precisamos ter um coração ensinável. Davi ouviu de Natan e o coração dele foi preparado para aquilo que Deus ia fazer. Quando o nosso coração é ensinável, irmãos, nós aprendemos com Deus aquilo que Ele quer fazer por meio de nós, conosco, através da nossa vida, através do nosso ministério, através daquilo que nós fazemos. Deixa eu falar com os irmãos uma coisa que eu aprendi ontem que me trouxe muita alegria. Ontem eu fui a 2 médicos. E o primeiro médico, quando eu cheguei, ele estava ansioso por me ver. Você já viu um médico com vontade de ver o paciente? E o médico virou para mim, oh, que bom, o senhor chegou, pastor. E ele disse o seguinte, recebi um WhatsApp do pastor Silas Malafaia. E ele disse assim, que homem inteligente.
Eu estava muito preocupado quando o médico falou assim, recebi o WhatsApp do pastor Silas Malafaia. Eu falei, aí lá vem bomba aí, né? Vai falar alguma coisa aí. E ele falou assim, que coisa boa. Ele tem um jeito assim, né? Forte de falar, mas como ele é inteligente. Gostei, e é preciso, hoje em dia, temos pessoas assim. Eu fiquei comigo assim, o coração desse médico é ensinável. A palavra vai entrar no coração dele, ele vai receber Jesus Cristo. Não importa o que você seja, a sua posição, não seja orgulhoso não, deixa Deus falar com você, por meio de outros. Eu não sei quem manda para ele o WhatsApp do Silas Malafaia, mas ele falou. Saí dali e fui para um outro médico. Quando cheguei no outro médico, o outro médico também estava desejoso de me ver. Irmãos, eu devo ser um paciente muito bom. Como é que foi, Wagner? Obrigado, Wagner. O Wagner, você hoje está demais, hein? Está demais você. O Wagner, aquele carro zero que ia dar para os outros, está quase dando para você, vai. Esse é o perigo. Mas, irmãos, quando eu cheguei no outro médico, ele virou para mim e disse assim, pastor, deixa eu falar para o senhor o que eu recebi. Eu recebi um WhatsApp de um pastor, sabe aquele pastor engraçado que fala para a família? Quem é? Cláudio Duarte. Eu falei assim, meu Deus, que coisa impressionante. Um médico fala do Silas Malafaia e o outro fala do Cláudio Duarte. Ele estava tão empolgado com o WhatsApp do Cláudio Duarte, que ele virou para mim e disse, deixa eu pegar e mostrar para o senhor. E foi lá, pegou e colocou e me mostrou e disse assim, olha, pastor, que coisa interessante, como esse homem fala, com desenvoltura, com alegria. Eu falei, meu Deus, Deus vai tocar no coração desse homem. Ele é professor de pneumologia, ele é um médico conceituadíssimo, e ele estava ali recebendo algo da parte de Deus. E ele estava esperando eu chegar para eu poder falar mais com ele a respeito das coisas de Deus. Não, somente um coração ensinável. Eu poderia dizer assim, que é isso? Silas Malafaia, rapaz, deixa isso para lá, não esquenta a cabeça com isso não. Cláudio Duarte, só fala brincando, deixa para lá. Não, irmão. Sabe quem Deus está usando? É quem Ele quer usar. Não é você, é o irmão do lado? Glória a Deus. Dê força, porque Deus quer usar ele. Ajude, porque Deus quer usar ele. Irmãos, o nosso coração tem que ser ensinável. Ensinável a amar. Ensinável a perdoar, ensinável a compartilhar, ensinável a querer agradar, ensinado a estar na presença de Deus. Nosso coração tem que ser ensinável, porque se o nosso coração não for ensinável, irmãos, não tem mais nada que fazer aqui. Se você acha que já sabe tudo, você já morreu e não sabe. Porque nós temos sempre que aprender. Não há ninguém mais velho que seja que não possa aprender algo novo. Não há ninguém tão novo que seja que não possa ensinar a alguém algo novo. Irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração ensinável. Sabe o que diz a Bíblia a respeito de Davi? Um homem segundo o meu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Eu lhe pergunto, como é que você quer que Deus fale a seu respeito? Qual o tipo de coração que você quer desenvolver na sua vida? Um coração longe do Senhor, fechado para Deus, ou um que o Senhor diga para você, você tem um coração semelhante ao coração de Davi, que é um homem, uma mulher, segundo o meu coração. Que nesta noite o Senhor nos desafie a desenvolver pelo menos 3 características. Um coração que ame o Senhor, apaixonado por Deus. Um coração humilde, que queira estar sempre corrigido por Deus, mas caminhar. E um coração que seja ensinável. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. E depois, quando orarmos, você vai poder entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, declarar ao Senhor toda a sua dependência e que a sua vida financeira está nas mãos
de Deus, amém? E se você quiser antecipar a sua oferta de gratidão, você pode fazê-lo, eu estarei aqui à frente para receber. E sabe, irmãos, uma coisa interessante, a partir de domingo agora, nós vamos receber um conjunto aqui à noite, conjunto Revelação, uma bênção. É um conjunto grande, 16 pessoas mais ou menos, vai ser muito bom. E nós estamos trazendo. Sexta-feira que vem tem ensaio do coral, domingo que vem tem ensaio do coral, e você tem que fazer parte desse coral. Eu quero ver você entrar no coro, o coro que vai festejar aqui os 70 anos da igreja. Amém? Irmão, quem trouxe seu pedido de oração, levante a sua mão bem alta. Senhor, nesta noite, noite de bênção, noite feliz, noite que o Senhor nos ensina a buscarmos ter um coração como o coração de Davi, sermos homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, tendo um coração semelhante a teu. Pai, nesta noite nós nos achegamos a Ti, primeiramente pedindo perdão. Perdão, Senhor, porque não temos tido ao longo desses anos um coração semelhante. Senhor, quem sabe o nosso coração não seja apaixonado por Ti. Não leiamos a palavra, não oremos como deveríamos orar, não estejamos dedicados ao Senhor como deveríamos estar, não entreguemos o nosso dízimo, as nossas ofertas como deveríamos fazer. Mas hoje eu Te peço perdão por isso. Senhor, quem sabe o nosso coração não é humilde, não é um coração que aceite a correção, a repreensão. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos estar diante de Ti. Pai, quem sabe o nosso coração não seja um coração ensinável, mas nesta noite eu Te peço, Senhor, e nos ensina, faz-nos melhores do que ontem, que amanhã sejamos melhores que hoje. E Pai, há muitos irmãos com as mãos levantadas, trouxeram as suas causas, as suas questões, em nome de Jesus, atende a cada uma, aquelas que estão naquela salva de oração, que o Senhor nesta noite possa responder com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Os dízimos e as ofertas que serão trazidas no altar do Senhor, entregues no gasofilácio ou na mão do apóstolo, sejam como frutos diante do Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos que nessa casa estão, sobre aqueles que participam do culto por meio da internet, por aqueles que vão fazer prova na aeronáutica, pelo Gabriel, pela pastora Ivete e por tantos outros, pela família enlutada de Lenice e de Leila. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Graça e paz. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
meu coração igual.